O senador Cleitinho, da direita, tem umas propostas que eu considero esquerdistas. Eu diria que ele é um cara que é tipicamente socialista de direita, o que eu chamo de socialista de direita. Que é o cara que, ok, nos costumes ele é da direita, ele é contra o Lula, contra a esquerda e coisa e tal, mas quando você vai nos aspectos econômicos, meu amigo, o cara é um sossa, né? E, de novo, quando ele apoiou a escala, o fim da escala 6 por 1, eu entendi isso como uma estratégia política deles. Faz sentido, né? Até eu concordo que, do ponto de vista de estratégia política, faz sentido apoiar o fim da escala 6 por 1, porque é aquele negócio, né? Já foi pro saco mesmo. Ninguém liga mais para CLT. Se você brigar com isso, vai ficar parecendo que você quer prejudicar as pessoas, sendo que na prática não vai mudar nada, né? Agora, ele vem com uma outra ideia aqui que piora a situação de uma maneira que ele não consegue entender aqui, ó. IPTU é do proprietário, não é do inquilino. Ele quer que o aluguel inclua o IPTU, né? Então, quando o proprietário for botar para alugar a casa, ele tem que botar o valor do aluguel mais o IPTU. Não é o condomínio, não é não é o locador que vai pagar o IPTU. Na verdade, olha só, já tem muita gente que faz isso, tá? Que prefere colocar tudo incluso no valor do aluguel, o IPTU, cota condominial e outras taxas que tem, até prefere dessa forma, porque o que acontece na prática é que muitos locadores acabam não pagando essas taxas. Então muitas pessoas que alugam preferem mesmo botar essas taxas dentro do aluguel. Mas sabe por que muita gente prefere não colocar essas taxas dentro do aluguel? Porque fica mais barato para o locador. Eu vou explicar para você. Para quem aluga, para quem quer alugar o apartamento, fica mais barato se não tiver o IPTU. Não é simplesmente a soma. Pode dar a impressão de que não faz diferença. Ah, não, vai pagar o IPTU por fora ou vai pagar o IPTU junto com o aluguel, né? Não é só isso. O Brasil é um país de endividados, cada vez mais. Saiu a notícia de que 80% das famílias no Brasil têm problemas com dívidas, diz a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, né? Quase todo mundo está com o nome no vermelho aqui no Brasil. Olha que coisa impressionante. Mas isso não é de se estranhar, porque o próprio governo está totalmente endividado aqui. O governo fechou março com um rombo histórico de 73 bilhões em um mês. Um mês do governo foi 73 bilhões de prejuízo entre o que arrecadou e o que gastou nesse mês de março. E a gente está em março, hein? Esse ano é ano eleitoral. Todo mundo sabia que ia chegar ano eleitoral, o Lula ia enfiar o pé na jaca, né? Mas a coisa, em março, a gente já está nessa situação. Imagina quando chegar na época da campanha, que loucura que vai ser isso. A Tebet alertou para o tamanho do problema. A gravidade do rombo das contas públicas. A água bateu no nariz. Eu não sei não, eu conheci uma outra expressão para isso, né? A água bateu na bunda, né? Mas eu não sei, aí acho que significa a mesma coisa, né? Deu merda, meu amigo, tá fudido, estamos fudidos já, né? E essa é a situação. Os brasileiros estão endividados, o governo está endividado, e como é que sai dessa história? O Lula está querendo endividar mais as pessoas com um novo desenrola no final das contas. É o governo dos bancos, cara. Lula adora um banco. É por isso que o banco está dando dinheiro no Brasil, cara. Todo mundo endividado. O governo endividado, todo mundo pegando dinheiro emprestado no banco. Não, os bancos, eu acho engraçado o Lula ficar falando que é contra banqueiro. Não, que eu sou contra banqueiro. O Lula ama banqueiro. Os banqueiros amam o Lula, eu tenho certeza disso. Não é à toa que todos esses ricos aí, herdeiros do Itaú, não sei o que lá, todo mundo gosta do Lula, é lógico. Olha que coisa, o Lula peidou, meu amigo. O Lula ficou com medo de ir no evento de 1º de maio e chegar lá e não ter ninguém, porque é mais ou menos o que iria acontecer, né? Não teria ninguém e acabar pegando mal pra caramba pro pinguço corrupto aqui, ó. Com receio de evento esvaziado, Lula não deve comparecer ao ato no 1º de maio em São Paulo. A gente já falou que a direita conseguiu a Avenida Paulista para o 1º de maio, né? Mas a esquerda vai fazer também o evento dela de 1º de maio. Onde é que vai ser, eu não sei, não faço questão, mas a verdade é que o Lula iria nesse evento de 1º de maio. Aí ele desistiu. Ele está com medo, porque lá em 2024 ele foi num evento de 1º de maio no estádio do Corinthians, vocês lembram? E estava vazio pra caramba, não teve ninguém das centrais sindicais lá em Itaquera e ficou irritado na época e coisa e tal. Ele reclamou que o ato foi mal convocado. Curioso, né? Porque então era só convocar direito, né? Fazer uma convocação correta, né? Que agora estaria cheio o ato, né? Mas não, ele
Está acontecendo neste momento a sabatina do Bessias lá na CCJ, tá? O governo manobrou pra caramba, impediu questão de ordem, tá jogando pesado pro Bessias não ter que responder nada de realmente conclusivo. O que ele falou até aqui foi repetir tudo que os senadores queriam ouvir, falou que agora ele é contra a prisão do pessoal do 8 de janeiro, agora ele é contra o aborto. Ou seja, para ganhar o voto dos senadores, ele fala qualquer coisa. Eu espero que os senadores não caiam nessa, tá? O pessoal está falando aqui, ó, senadores acreditam em dia histórico com rejeição do Bessias, tá? O pessoal está dizendo que tem essa possibilidade. Eu ainda acho muito pouco provável, tá? Se chegar nessa visão, provavelmente eles vão adiar a votação no final das contas. Uma coisa importante, na CCJ vai passar, tá? Na CCJ ele já tem os votos, né? Mas a questão toda é se vai passar no plenário. No plenário a situação é mais complicada, tem mais oposição por lá e tem o voto secreto também. Vamos falar sobre essa indicação do Bessias, essa sabatina do Bessias hoje, qual a perspectiva? Olha, todo mundo sabia que ia dar merda, mas ninguém imaginava que ia dar merda tão rápido. O Mandami acabou de anunciar que Nova York está falida, quebrou Nova York. O Gap, que lógico, ele culpa, né, o antecessor dele, né, que Nova York tinha um problema fiscal, né, tinha mais dívida do que receita, né? Mas só que ele se elegeu prometendo resolver isso, taxando os ricos, né? Ele falou, não, porque nós vamos taxar os ricos, e com isso Nova York vai conseguir tampar o buraco e não sei o que lá. E agora ele não conseguiu entregar o orçamento. Vocês sabem, lá nos Estados Unidos, se ele não entrega o orçamento, ele pode ser empichado a qualquer momento. Então, ele não conseguiu entregar o orçamento e agora está chorando para a governadora de Nova York, do estado de Nova York, pedindo ajuda, né? Lembra, ele é prefeito da cidade de Nova York, né? Tem o estado de Nova York, que é da Rochul, né? Aí ele tá chorando para ela pedindo dinheiro, e ela falou que não tem dinheiro também, porque também é comunista, também gasta dinheiro pra caramba ela, né? É o mesmo esquema do Lula, né? Ou seja, ele veio com esse papo de vamos taxar os ricos. Outro dia tava rindo que não fizemos uma taxa aqui para milionários que têm segunda casa em Nova York. O que aconteceu? Parou tudo quanto é projeto de desenvolvimento em Nova York. Um monte de gente demitida, um monte de funcionários que não vão ter emprego mais. Porque lembra, um monte de gente rica quer ter um apartamento em Nova York, quer ter uma casa em Nova York, né? No momento que você diz que agora vai ter um imposto enorme em cima disso, as empresas todas que construíam esses apartamentos para vender para os ricos que queriam ter um apartamento em Nova York, não vão construir mais, né? Porque né, vai ser caro agora ter um apartamento em Nova York. Aí o que acontece? Você causou mais prejuízos, né? Isso sem contar com algumas brigas diretas que ele comprou nessa história. Ou seja, o cara só fez merda. É o que eu falo pra vocês, você quer enriquecer um lugar, você tem que tratar o rico bem, bicho. O rico é fundamental para uma sociedade. Esse papo de ficar com invejinha de ricos só tá se ferrando. Eu entendo, é natural, eu também concordo, tem um monte de rico idiota por aí. Aliás, o que mais tem é rico idiota por aí. Mas a verdade é a seguinte, o rico tem uma função na sociedade, ele tem um papel que ele cumpre, que é importante para todo mundo, até para os mais pobres. Essa ideia de que o rico é rico porque roubou dos mais pobres é besteira, isso não existe. Enfim, vamos entender a situação de Nova York aqui, porque o que o pessoal está descrevendo é exatamente aqui, ó. Mandami declarou falência aqui, ó. Literalmente declarou falência de Nova York e pediu que a governadora ajude ele. A lorota de taxar os ricos, tá aí, não deu certo, ao contrário, piorou as coisas. A gente sabia que ia dar merda, todo mundo sabia que ia dar merda isso daqui, mas não se esperava que desse merda tão rápido, né? Ele não tem nem 5 meses de cargo ainda. Olha, aconteceu uma coisa curiosa na Rede Globo, tá? Eu não sei de quem que foi o Pix, tá? Se foi o Pix do governo Lula ou se foi o Pix dos chineses, mas o fato é que começou a ter uma série de reportagens enaltecendo a China no Jornal Nacional. Não porque a China é maravilhosa, porque a China é ótimo, os Estados Unidos estão decadentes, né? Olha só aqui, ó. China aos Estados Unidos, quem vai liderar o mundo no futuro? Não, porque não adianta, né? As diferenças entre Xangai e Nova York, tudo enaltecendo a China, né? Dizendo que a China não sei o que é lá e coisa e tal. Eles só esquecem de avisar para o pessoal que a China não tem liberdade. E sem liberdade, qualquer ganho econômico é temporário e não tem futuro. Então, ou seja, por mais que a China tenha melhorado muito, a China melhorou bastante, tá? Desde que abandonou totalmente o comunismo e optou por um regime capitalista, a China deu uma melhorada, não tenha dúvida. Mas o curioso é isso, esse pessoal enaltecendo a China por um motivo que eu não sei qual que é.
ou caiu um Pix da China, pode ter sido isso, ou caiu um Pix do governo Lula, né, para enaltecer a China, porque o Lula pretende bater com o Trump, e aí daí sabe que o Trump vai bater no Brasil, e o pessoal aqui no Brasil está com medo do Trump, então eles querem dizer que não, preocupa não, se o Trump brigar com o Brasil, a gente corre para a China e está tudo certo. O que não tá, meu amigo, a China... Olha que coisa curiosa, a direita ganhou a batalha pela Avenida Paulista no dia 1º de maio, né? 1º de maio acontece agora, sexta-feira é 1º de maio, né? E 1º de maio é feriado, é um feriado muito importante para a esquerda, que é o Dia do Trabalhador, né? A esquerda adora se colocar como a defensora dos trabalhadores, só ferra com os trabalhadores tudo, mas adora dizer que é defensora dos trabalhadores, né? E aí, olha o que aconteceu de curioso, né? Grupos de esquerda e de direita pediram a reserva do dia 1º de maio para fazer manifestações na Avenida Paulista, né? E a PM decidiu que a direita que estava certa e a Avenida Paulista para a direita. O pessoal da esquerda tá uma arara, meu amigo, eles não conseguem nada, ainda mais se realmente for aprovada o fim da dosimetria, ou melhor, a derrubada do veto da dosimetria, né, entrar em vigor a dosimetria no dia 29, no dia 30, desculpa, que deve ser a votação dessa derrubada, né? Imagina a comemoração lá, né? Olha só, pode ser uma comemoração bacana lá na primeira